Você já se pegou pensando: e se houver uma outra versão de mim, vivendo em uma realidade paralela, observando tudo o que faço? Parece coisa de filme, né? Mas e se eu te dissesse que essa ideia pode ser mais real do que imaginamos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse conceito fascinante e descobrir os sinais que uma versão paralela de você pode estar tentando te enviar. Segura aí, que essa jornada promete abrir a sua mente. E já aproveita para deixar aquele like, hein? Vamos juntos nessa? Agora, imagina que para cada escolha que você faz, cada pensamento que cruza sua mente, uma nova realidade é criada. Em cada uma dessas realidades, existe uma versão de você, vivendo uma vida que poderia ter sido, seja enfrentando desafios ou desfrutando de uma vida extraordinária. Essas versões estão vivas em dimensões paralelas. E o mais louco, elas podem estar tentando se comunicar com você agora mesmo, mandando sinais sutis, quase imperceptíveis, mas profundamente conectados com a sua consciência. A ideia de realidades paralelas pode parecer coisa de ficção científica, mas a física quântica e a espiritualidade apontam para um universo muito mais complexo do que imaginamos. O que a gente vê como a realidade pode ser apenas uma entre inúmeras possibilidades, todas coexistindo ao mesmo tempo. Cada decisão que você toma, seja grande ou pequena, abre caminho para novas linhas do tempo, onde outras versões de você experimentam destinos diferentes. Não é incrível pensar que existe uma versão sua que talvez já tenha superado aquele obstáculo que parece tão difícil para você agora? E se essas versões paralelas pudessem compartilhar lições, sabedoria e até te guiar em momentos de dúvida? Isso vai além da simples curiosidade. É uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento. Quando você começa a entender que essas realidades existem e que você pode se conectar com elas, sua vida se transforma. Sua percepção de quem você é, das escolhas que fez e, principalmente, do potencial que você carrega, se expande de uma forma que você nunca imaginou. Então, preparado para descobrir o que essas versões de você têm a te dizer? Agora que você já sabe que essas versões de você existem, o próximo passo é entender como se conectar com elas. Sintonizar-se com essas versões paralelas é como ajustar um rádio antigo. Você precisa encontrar a frequência certa. Cada uma dessas versões alternativas está vibrando numa energia específica, e a chave para acessar o que elas têm a oferecer é alinhar a sua própria energia com a delas. Parece complicado? Não é tanto assim. Com práticas simples de meditação, reflexão e muita atenção aos sinais ao seu redor, você pode começar a perceber essa conexão. É como abrir uma porta para uma fonte inesgotável de sabedoria. E o mais incrível é que cada uma dessas versões de você tem algo valioso para compartilhar. Imagine acessar a sabedoria de uma versão sua que já superou o desafio que você está enfrentando hoje. Ou aprender com um eu que já vive em plena harmonia com o universo, expressando todo o seu potencial. Quando você se abre para essa conexão, novas percepções surgem. A sua realidade atual começa a se transformar à medida que você absorve as lições dessas outras realidades. É como se você estivesse reunindo peças de um grande quebra-cabeça cósmico. E quanto mais peças você encaixa, mais clara a imagem da sua vida se torna. Ao se alinhar energeticamente com essas versões alternativas, você não só transforma sua própria vida, mas também desbloqueia um campo de possibilidades infinitas. O poder dessa sintonia é gigantesco. Ela pode te guiar para escolhas mais conscientes, te ajudar a superar obstáculos e te mostrar caminhos que você nem imaginava que existiam. Agora, você deve estar se perguntando: como é que esses sinais chegam até você? Como saber se uma versão sua está tentando se comunicar? Fica comigo, porque é disso que vamos falar agora.
Essas versões paralelas não estão simplesmente vivendo suas vidas em silêncio. Elas estão, de alguma forma, tentando se comunicar com você, te enviar sinais. E o primeiro deles, você já deve ter sentido em algum momento, o famoso déjà vu. Aquela sensação de que já viveu algo antes, de que aquele momento é estranhamente familiar. Mas o que é isso, afinal? O déjà vu pode ser um indício de que, por um breve instante, as barreiras entre as realidades se dissolveram e você está vivendo uma experiência que outra versão sua já viveu. É como se essas realidades se sobrepusessem por alguns segundos e você captasse uma fração da experiência de outra linha do tempo. Outro sinal poderoso vem nas formas das sincronicidades. Já aconteceu de você pensar em algo ou estar em um dilema e de repente ver aquele mesmo símbolo, número ou mensagem repetidas vezes? Aquelas coincidências tão perfeitas que você sente que não podem ser por acaso? Pois é, elas podem ser bem mais que coincidências. Essas sincronicidades podem ser uma forma de uma versão sua, em outra realidade, te guiar, tentando chamar sua atenção, como se ela estivesse dizendo: preste atenção aqui, esse é o caminho. Talvez você esteja ponderando uma mudança de vida e, de repente, começa a ver sinais por todo lado, te empurrando para essa direção. É aí que você precisa prestar mais atenção, porque esses sinais podem te guiar para o destino que uma outra versão sua já trilhou. E não para por aí. Os sonhos também são portais poderosos de comunicação. Quando você dorme, sua mente consciente relaxa e sua conexão com outras realidades pode se tornar mais forte. Já teve aqueles sonhos vívidos, tão reais, que você acorda achando que ainda está lá? Ou sonhou com uma vida diferente, mas que parecia de alguma forma familiar? Esses sonhos podem ser mais que simples criações do subconsciente. Eles podem ser janelas para outras realidades, onde você acessa memórias de versões suas, vivendo em outro lugar, em outro tempo. E se você já experimentou um sonho lúcido, onde percebe que está sonhando e consegue controlar as ações, aí sim você pode estar navegando conscientemente entre essas realidades. Mas como fazer para entender melhor esses sinais e se conectar de forma mais clara com essas versões? A gente chega lá para se conectar de forma mais profunda com essas versões alternativas de você mesmo. É essencial aprender a elevar sua vibração. Tudo no universo é energia, e essa energia vibra em diferentes frequências. Cada pensamento, emoção e ação que você tem emite uma vibração específica. Se você quer se alinhar com uma versão sua que vive em plena harmonia e abundância, você precisa elevar sua própria energia para sintonizar com essa realidade. Isso significa que, ao mudar a forma como você pensar e sentir, você pode literalmente mudar a sua realidade e abrir as portas para essas novas experiências. Práticas simples e diárias podem te ajudar a elevar essa vibração. A gratidão é uma das mais poderosas. Quando você pratica gratidão, seu campo energético se expande e você começa a atrair experiências mais positivas. Ao expressar gratidão, você está se alinhando com uma versão sua que já vive uma vida de plenitude. Outras práticas incluem o perdão e a compaixão, que limpam vibrações negativas e aproximam você de realidades mais elevadas. Até mesmo a escolha consciente de palavras e pensamentos ao longo do dia faz uma diferença enorme. Cada ato de bondade, cada pensamento positivo, está criando uma ponte entre a sua realidade atual e uma versão mais elevada de si mesmo. Mas não basta praticar essas técnicas de maneira mecânica. O segredo está na intenção. Toda vez que você meditar, praticar gratidão, ou mesmo se alimentar de maneira consciente, faça isso com a intenção clara de se alinhar com a versão de você que deseja manifestar.
Visualize-se já vivendo a vida que você almeja, em completa paz e harmonia. Esse processo contínuo de elevação da sua vibração não só te conecta com essas versões superiores, mas também transforma a forma como você vive o dia a dia. E uma vez que você eleva sua energia, o próximo passo é aprender a sintonizar de forma mais profunda com essas versões e trazer as lições delas para o presente. Vamos descobrir como fazer isso. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para se alinhar com suas versões paralelas. Quando você medita, você acalma sua mente, diminui o barulho ao redor e se permite acessar níveis mais profundos de consciência. É nesse estado de calma e introspecção que as barreiras entre as realidades começam a se tornar mais tênues, permitindo que você sinta e até veja essas outras versões de você. Visualize, por exemplo, durante a meditação, uma versão sua que já atingiu aquele nível de paz interior que você tanto busca. Imagine-se vivendo essa realidade, absorvendo completamente essa sensação de plenitude. Quanto mais você pratica, mais essa versão de você começa a se manifestar na sua vida atual. A chave aqui é a intenção clara. Não basta apenas meditar por meditar. A cada sessão, defina um propósito, alinhar-se com uma versão de você que vive em abundância, que já superou seus desafios ou que já expressa plenamente seu potencial. Durante a meditação, você pode visualizar essa versão sua, como se estivesse observando uma realidade paralela em uma tela. E então, lentamente, comece a integrar essa imagem à sua própria experiência de vida. Sinta as emoções que essa versão de você vive e permita que essa vibração se misture com a sua. É como se você estivesse criando um caminho entre essas realidades e cada vez que medita, você anda um pouco mais por essa trilha. Ao longo do tempo, você vai notar que a sua vibração começa a mudar. E com isso, a sua realidade atual também começa a se transformar. Pequenos sinais começam a surgir, confirmando que você está se alinhando com essas versões superiores. A vida começa a fluir com mais facilidade, as escolhas se tornam mais claras e as oportunidades começam a aparecer de formas inesperadas. A meditação, portanto, não é só um momento de relaxamento, é uma ponte que te conecta diretamente com o seu potencial máximo. E acredite, quanto mais você praticar, mais fácil será identificar os sinais dessas versões paralelas e trazê-los para o seu dia a dia. Agora que você já está se alinhando, vamos entender como interpretar esses sinais e integrá-los na sua vida de forma prática. Uma vez que você começa a perceber os sinais das suas versões paralelas, o próximo passo é interpretar e integrar essas mensagens na sua vida. Muitas vezes, os sinais chegam de forma sutil. Um sonho recorrente, um déjà-vu constante ou sincronicidades que começam a se alinhar. A primeira reação pode ser de dúvida. Será que isso é real ou é só minha imaginação? Mas é importante confiar na sua intuição e dar valor a essas experiências. Elas podem estar te mostrando caminhos que você não havia considerado, sugerindo decisões que podem mudar sua trajetória de forma significativa. A prática da observação consciente é fundamental nesse processo. Não deixe que esses sinais passem despercebidos. Anote suas experiências, reflita sobre os padrões que surgem e observe se há uma mensagem oculta por trás deles. Por exemplo, se você continua sonhando com um determinado lugar ou uma situação específica, isso pode ser uma indicação de que uma versão sua, em outra realidade, já está vivendo essa experiência e está tentando te guiar nessa direção. Quanto mais você prestar atenção aos detalhes, mais essas mensagens se tornam claras, permitindo que você tome decisões mais alinhadas com o seu verdadeiro propósito. Mas a verdadeira magia acontece quando você começa a integrar essas lições no seu dia a dia.
Talvez uma versão paralela sua esteja te indicando uma mudança de carreira ou te guiando para explorar uma nova habilidade. Quando você acolhe essas sugestões e as aplica à sua vida, você não só expande suas capacidades, mas também se conecta mais profundamente com a versão de você que já vive essas realizações. Cada pequena mudança, cada nova decisão, te aproxima ainda mais da sua versão ideal, aquela que vive em plena harmonia com o universo. E quando você passa a viver de acordo com essas mensagens, a sua realidade começa a se transformar de maneira poderosa. Quer saber como essa transformação pode te levar a um crescimento ainda mais profundo? Vamos ver o que acontece quando alinhamos de vez nossa vida com essas versões paralelas. Quando você finalmente se alinha com essas versões paralelas, algo extraordinário começa a acontecer. A sua percepção de realidade se expande. Você passa a enxergar sua vida como uma entre muitas possibilidades e percebe que o poder de escolha está sempre em suas mãos. Cada nova decisão, cada pequeno passo na direção das lições que suas versões paralelas compartilham, te guia para uma vida mais autêntica e alinhada com seu verdadeiro propósito. Esse alinhamento não é apenas um conceito esotérico, é um processo tangível de crescimento pessoal e espiritual, onde você está constantemente elevando sua vibração e, com isso, acessando experiências mais harmoniosas e gratificantes. À medida que você se aproxima dessas versões superiores de si mesmo, novas portas começam a se abrir. O que antes parecia impossível, agora se torna natural. O que antes era um obstáculo, agora é um degrau para sua evolução. Esse crescimento contínuo é o que nos impulsiona para sermos a melhor versão de nós mesmos, aquela que já existe em uma dimensão paralela, só esperando que a gente se alinhe. Você começa a perceber que a realidade é fluida, moldada por suas intenções e vibrações. E quanto mais você vibra em frequências elevadas, com gratidão, compaixão e autoconsciência, mais essas versões de você se tornam parte da sua realidade atual. No final das contas, alinhar-se com suas versões paralelas é muito mais do que uma prática espiritual. É um caminho de realização. A cada passo que você dá nessa direção, você se sente mais conectado com o todo, com o universo e com sua verdadeira essência. As limitações desaparecem, as possibilidades se multiplicam e a vida se torna uma expressão mais autêntica do seu potencial. Quando você vive em harmonia com essas versões paralelas, você não só cria uma vida mais plena e consciente, mas também abre as portas para um crescimento infinito, onde cada escolha, cada vibração te aproxima mais da sua versão mais elevada. Agora, você está pronto para usar todo esse conhecimento e viver sua melhor realidade?